Muito bem-vindos. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Sucedeu a Sociedade de Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942 por Mário de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Sérgio Buarque de Holanda, Lígia Fagundes Telles, Renata Palottini, Ricardo Ramos, Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros. Atualmente, o presidente da UBE é o Ricardo Ramos Filho, que está aqui entre nós, e que dá as boas-vindas a todos vocês antes de eu continuar essa apresentação. Seu microfone está fechado, Ricardo, se você puder abrir. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma terça-feira e principalmente recebendo o Maílson, que é um escritor que eu admiro muito, porque eu tenho um grande apreço e eu acho que hoje a gente vai ter uma noite muito especial conversando com ele. Então, seja bem-vindo, Maílson, sejam bem-vindos todos os amigos aqui presentes, que são amigos já tradicionais das noites de terça. É muito bom estar com todos vocês aqui. A UBE, eu e a UBE ficamos muito contentes com isso. Seja bem-vindo, Maílson. Obrigado pela apresentação. Maílson, se você quiser dar uma boa noite, eu ainda não acabei a apresentação, mas se você quiser dar uma boa noite para o pessoal, daqui a pouco a gente começa a entrevista. Pronto, desde já agradecer, apresentar minha alegria de estar aqui, né, na UBE, conversando com todos vocês, né, nesse projeto tão bonito, nesse momento complicado que a gente vive. A gente está reaprendendo, né, a ter esses momentos de encontro e esse é um deles, né, que nos somam tanto. Então, fico muito feliz pelo convite, pelo espaço, né, e gratidão desde já pelas palavras do Ricardo, você, Carlos, e vamos juntos. Obrigado, Maílson. Só para uns pequenos avisos antes da gente iniciar, podem se filiar ao UBE todos aqueles que se consideram escritores e têm um livro escrito e publicado, ou aqueles que publicam regularmente textos na internet. Avisamos também que se iniciaram as indicações para o Prêmio Juca Pato. A UBE promove e administra anual e nacionalmente a eleição da personalidade a quem caberá o prêmio de intelectual do ano, conferindo a essa personalidade o troféu Juca Pato. O nosso Ricardo Assunção Fernandes colocou no bate-papo os links da UBE. Um deles é o link do site, onde vocês podem fazer as indicações para o prêmio Juca Pato desse ano. Desde o início da quarentena, todas as terças-feiras, às 19 horas, a UBE tem promovido entrevistas com os escritores. Essas entrevistas acontecem via Zoom, aqui, como está acontecendo agora. São transmitidas ao vivo pelo YouTube, como também está acontecendo agora. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube. Daqui a pouco eu interajo com vocês. E as entrevistas ficam disponíveis na página da UBE, no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcasts. Em 8 de novembro de 2018, os amantes da literatura e da poesia no Brasil tiveram uma grata surpresa. Maílson Furtado Viana, jovem poeta de menos de 30 anos de idade, ganhava o mais tradicional prêmio literário do país, o Prêmio Jabuti, em duas categorias, poesia e livro do ano, com a publicação independente do seu livro A Cidade. Descendente dos primeiros colonizadores e dos nativos do Médio Acaraú, Maílson nasceu em 1991 em Cariré, mas foi na cidade de Varjota que ele consolidou sua carreira artística de escritor, ator, diretor, dramaturgo, produtor cultural e cirurgião dentista, tá certo? A carreira é vasta. Além do livro A Cidade, escreveu os livros Sortimento, Conto a Conto e Versos Pingados, esses três entre 2012 e 2014. É fundador da companhia teatral Criando Arte e do grupo literário Pescaria. Depois ele pode falar desses trabalhos, vou perguntar para ele a respeito desses trabalhos hoje. Depois do livro A Cidade, que ganhou o Jabuti em 2018, ele já publicou Passeio pelas Ruas de Mim e de Outros, isso em 2018, é outro livro de poemas,
um livro que se chama Tantos Nós, agora no ano de 2020, que é um livro de dramaturgia, e vai lançar em agosto, é isso, Maílson? Vai lançar ainda Isso, o livro isso. Ele, se chama Ele, depois a gente fala... No rascunho. Já está aí na mão, ótimo. Tá no rascunho. A entrevista da UBE hoje vai ter um furo jornalístico que é mostrar esse livro aí. Bom, então, mais uma vez, Maílson, seja muito bem-vindo. Quem vai entrevistar o Maílson sou eu. Normalmente, a gente faz entre 40 e 50 minutos de entrevista e depois a gente abre para as perguntas do público. Então, sejam todos muito bem-vindos, todos que estão na sala. Maílson, a gente sempre começa as entrevistas aqui da UBE fazendo uma pergunta a respeito da sua formação de leitor, né? Da tua história como leitor. A gente já ouviu todo tipo de história aqui e queria ouvir a sua. Como é que você se formou como leitor e como é que isso te levou para a autoria? Como é que isso te levou para ser escritor? Então, Rogério, pegando a minha história familiar, talvez eu seja o primeiro artista, alguém que seja envolvido com artes dentro da minha família, né? Então, eu sou de uma família muito humilde, né? Pais agricultores e tal, então família do campo, né? Sempre pautados nessa vida, né, de agricultura, e fui um dos primeiros a adentrar nesse mundo da arte, né? Então, a minha formação de leitor se deu muito apesar de toda essa humildade dos meus pais e tal, enfim, eles sempre me deram muito essa liberdade, né? Sempre priorizaram muito tanto a minha formação como das minhas irmãs, né? Nesse sentido dessa liberdade para a gente ser o que quisesse ser, né? E minha mãe me influenciou muito nesse sentido, né? Apesar de trabalhar em casa, sempre ter trabalhado em casa, mas por um determinado ponto ela foi quem me alfabetizou, né? Então, antes de entrar na escola, eu já era alfabetizado por minha mãe, né? E com isso, desde muito cedo, comecei a pegar o que tinha para ler em casa, né? Então, isso foi sempre muito de praxe para mim, né? E a forma como eu me vejo hoje enquanto leitor, enquanto artista, enquanto escritor, veio muito da minha adolescência, né? Do encontro que eu tive dentro da escola, né? Com algumas experiências que eu tive com um grupo de amigos na época de adolescência, no ensino médio, principalmente no ensino médio, né? E esses amigos abriram um mapa para mim, me apresentaram de certa forma a arte, e veio de certa forma tudo junto, né? A literatura, o teatro e a música, né? E acho que de primeiro o que me chamou muita atenção foi a música, né? Foi a música. Então, comecei na época, sempre fui um aluno muito cartesiano, né? Aquele aluno que, quero passar de ano, quero tirar 10 e tal, e tal, e tal, e tal. Então, fui sempre esse aluno muito cartesiano nesse primórdio. E nesse momento de descobrir a arte em si, descobrir esse primeiro momento, com a arte, abrir um leque de percepções que eu tinha para o mundo, né? Eu até digo hoje que a arte foi os meus primeiros olhos para o mundo. Nesse momento que eu encontrei essas três vertentes, quase que concomitantes, percebi, né, que eu tinha olhos para o mundo, né? Percebi que eu podia ver o mundo de determinada forma. E a partir disso tudo mudou, né? A partir disso, continuo com essa visão que descobri nesses primórdios, né, em meados dos anos 2000, né, ainda na escola, né, e foi um tanto disso, né? Tanto assim, esse investimento, essa liberdade que meus pais me deram, né, de poder ser o que quisesse ser, né, e esse encontro que eu tive com essas pessoas, esses queridos amigos de adolescência, que até hoje muitos deles ainda estão comigo, né? Aqui em Varjota, outros de forma virtual. A gente conversa muito hoje ainda sobre arte, e seria esse primeiro encontro. Os grupos de teatro e de literatura são ligados a esse pessoal do ensino médio? Totalmente. Na verdade, o grupo de teatro é essa primeira formação, né? É essa primeira formação. Para falar um tanto disso, né, acho que é importante falar um pouquinho dessa cidade Varjota, né? Porque
assim, Varjota é uma cidade da segunda metade do século XX. Né? É uma cidade da segunda metade do século XX, é uma cidade formada aqui na zona norte do estado do Ceará, é uma cidade formada a partir de uma construção de uma barragem, de uma grande barragem. Na época, a maior barragem na época do Brasil, né? Que era o Açu de Araras. Né? E nesse momento veio um grande fluxo migratório para cá, né? De muitas regiões do Nordeste. Então, na época, na década de 50, que era apenas um povoado de 50 pessoas, né? Em 58, quando foi o ano de conclusão da construção, aqui habitavam em torno de 17 mil pessoas, né? Então, foi um choque muito grande cultural, e a cidade desses imigrantes que vieram acabaram por formar a cidade, acabaram por ficar e formar a cidade. Então, a cidade é uma cidade da segunda metade do século XX. E por conta disso, não tinha ainda, acho que não tem ainda um alicerce ainda de referências e tal. E isso, na época que a gente estava na escola, isso era uma agonia para a gente, porque a gente não sabia direito a quem se apegar, né? A gente não tinha ninguém a ter... Na cidade, a gente não tinha exemplo de ninguém, de certa forma, né? E a cidade, por ser muito pequena, também não tinha espaços para a gente exercer. Então, em parte, a cidade não tinha sentido para a gente. E a partir desse encontro que a gente teve com essas pessoas, com esses amigos e tal, a gente viu que se a cidade não tinha um sentido, a gente precisava criar um sentido, pelo menos, para a gente. E daí começou a vir essas coisas, né? E o sentido que a gente encontrou para dar para essa cidade, pelo menos da nossa forma, foi com a arte. Né? Então veio, enfim, se a gente queria ver uma peça de teatro, não tinha, a gente tinha que fazer, né? Se não tinha grupo se a gente queria cantar uma música e não tinha alguém, a gente ia aprender a tocar violão e fazer, e por aí veio. E daí foi vindo essas coisas meio que fingindo que a gente sabia fazer para acontecer, né? E foi acontecendo muitas coisas. Inclusive, esse grupo de teatro ontem completou 14 anos, né? Isso é isso é quase uma utopia, a gente pensar num grupo de teatro de uma cidade sertaneja de menos de 20 mil habitantes, sem um prédio teatral que já dobra mais de uma década, né? E, enfim, esses descobrimentos que a gente fez na época dão muito sentido ainda para a gente acreditar nesse lugar que a gente está hoje, ainda vive, e acreditar um pouco mais no mundo. Né? Isso é muito importante e, de certa forma, instiga a gente a acreditar um pouco mais na vida, né? Então dá para dizer que vocês são um dos maiores, se não o maior núcleo da cidade. Essa turma de colégio que se transformou em grupo teatral e de produção cultural da cidade. São vocês, certamente. A gente, de certa forma, a gente, num determinado momento, e isso parece até assustador, até para mim, a gente foi fazendo, de certa forma, meio que inconsciente e fazendo esse movimento girar, né? Então, a cidade, nesse primeiro momento, a gente não tinha sequer um público firme, né? A gente chegou a chegar e a gente tinha um espaço aqui de um auditório que a gente tinha aqui na cidade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e lá tem um auditório, a gente, uma época, foi pedir para apresentar um espetáculo de teatro, né? E chegamos a ter a pergunta que, assim, quase derruba a gente, né? A administradora do espaço perguntou para a gente o que era teatro. Né? Então, isso assustou muito a gente, né? Assustou muito a gente. E a gente, nesse momento, sentiu a necessidade de ter que ofertar alguma coisa para a cidade, para o lugar. Né? E começamos a montar um movimento mesmo de educação de público. Né? Então, passamos de 3 a 4 anos só apresentando em cada localidade da cidade, né? Interiores mesmo, rurais mesmo, apresentando mesmo em chão de terreno batido para apresentar teatro para essas pessoas, né? Então passamos 4 anos nisso, né? Levando teatro, e muitas pessoas entrando no grupo, muitos jovens entrando no grupo, né? E assim, o grupo, como estava em determinados momentos estava grande, e acabava por ter algumas guerras civis, como qualquer instituição, qualquer grupo. E essas pessoas iam saindo e acabavam por formar outros grupos, e a gente acabou por ter um movimento, né? Chegou a ter determinado momento, em 2013, creio, que entre 4 e 5 grupos de teatro ativos na cidade.
cada um com uma linha diferente, um voltado mais para a escola, um voltado mais para festas, outro mais voltado para circulações mesmo, como o nosso, um teatro um pouco mais filosófico e tal. E hoje a gente tem 3 grupos, né, de teatro firme, temos grupos de dança e grupo de debate literário, enfim, e esses grupos conversam uns com os outros, né, a gente conseguiu montar uma espécie de movimento de conversa entre esses grupos, para justamente articular a cidade como foi possível. E montamos alguns eventos e tal, criamos um calendário no lugar e demos sentido para esse lugar que a gente queria que tivesse sentido, né? E fomos construindo, e acho que ainda estamos, né? E dando sentido para um tanto desse lugar que a gente vive aqui ainda hoje. Rapaz, que história incrível. Bom, eu vou aproveitar uma fala sua aí, dessa resposta que você acabou de dar. Você falou o grupo ofertava para a cidade os eventos e tal. E o livro, né, que está aqui comigo, comprado no dia do Jabuti, que eu saí correndo atrás de você, não sei se você lembra. Você foi o primeiro. Depois a gente fala daquele dia, porque eu me lembro muito da tua emoção e tal, mas o livro é dedicado à cidade, né? Esse é o título do livro, A Cidade. Então fala um pouquinho do livro, eu tenho algumas coisas que eu queria perguntar, mas assim, fala você primeiro da concepção do livro, como é que foi? Pronto. O livro surgiu em 2015, né? Quer dizer, em 2014 para 2015. Em 2014 eu tinha acabado de publicar esse meu terceiro exemplar, esse meu terceiro livro, que foi o Versos Pingados, né? Que eu digo que é uma primeira tentativa de fazer literatura nesse meu trilhar que tenho, né? Então, em 2014 aconteceram muitas coisas entre 2014 e 2015 na minha vida que mudaram muito minha cabeça. Na época eu acabava de concluir minha graduação, né, em odontologia, né, e começava a ter que ter outra vida, né, começava uma vida profissional. Na época articulei a família que tenho hoje, né, me casei e tal, também aconteceu isso e perdi vi pela primeira vez a morte de perto, né, perdi meu avô, né, então foi um ano bem, assim, bem com alguns acontecimentos muito, muito firmes nesse momento, e quando publiquei esse meu penúltimo livro antes do A Cidade, aconteceu de eu parar e fazer, acreditar que precisava de uma análise do que eu estava fazendo, o que eu queria para esse fazer literário, que eu tanto respeito, tanto almejo. E parei, né, para fazer essa análise e surgiram algumas questões para ler, para pesquisar, e dentre uma delas aconteceu de surgir essa angústia de não conhecer um pouco mais o meu próprio lugar, meu próprio trilhar genealógico, né, por conta de toda essa história que eu contei da cidade, do lugar, e partir para fazer essa pesquisa mesmo por curiosidade pessoal. Na época, sem qualquer perspectiva de construção literária, né? Então, fui pesquisar genealogia, e essa pesquisa que começava a ser só minha, começou a ganhar uma amplidão que eu não esperava, né? Começou a descobrir muitas coisas, coisas importantes que na época descobri e queria aquilo para mim mesmo só para conversar com amigos, né? Tá na mesa de um bar discutindo com amigos, ter essas histórias legais para contar. E isso entre 2014 e 2015, né? Foram 2 anos assim de uma pesquisa um pouco mais profunda dessas questões, e aconteceram algumas coisas, algumas leituras que me impactaram bastante, alguns acontecimentos que me motivaram a querer escrever alguma coisa sobre esse lugar. Um primeiro, mas não tão ligado, mais distante que o momento da escrita, foi o Rio, né, do João Cabral, né? Quando li João Cabral, me senti lendo o Rio, né? E Varjota, que é do lado de um rio, né? Isso dá um impacto aquilo, né? Cresci tomando banho de rio, né? Imagem de rio, e aquilo me impactou muito, aquela leitura do Rio, o Rio como uma pessoa, né? Como um homem, isso me impactou muito.
e senti vontade de narrar um dia o pedaço do Acaraú que eu conhecia, né, que é o rio que passa aqui, o Rio Acaraú. O Rio Acaraú é o segundo rio em maior extensão do estado do Ceará. E outra aconteceu de uma leitura que tive de Ariano Suassuna, isso em dezembro de 2015. Acabei de ler o livro, O Romance da Pedra do Reino, do Ariano, e pouco tempo depois fui com a companhia de teatro tivemos com a companhia de teatro uma excursão, né, para algumas apresentações entre Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. E a gente foi de carro, né? Foi uma experiência muito bacana, né? Descemos do norte do Ceará e fizemos todo o entorno, né? Cortamos metade do Nordeste de carro. Isso em 10 dias, né? Foi uma experiência muito bacana. E ao chegar no sertão de Pernambuco, né? Tipo, tendo acabado de ler o Romance da Pedra do Reino fazia uns 4, 5 dias. E ao chegar naquele cerraral, naquelas serras de pedra, que o livro narra, aquilo me deu um susto muito grande, me deu um impacto muito forte, um sentimento muito, muito grande de sentir já ter estado ali antes, simplesmente porque tinha lido o livro que o Ariano fez, né? E aquilo me deu uma vontade ainda maior de narrar esse meu lugar, que é muito novo, sem uma história, sem qualquer referência, né, bibliográfica. E que alguém que passasse por aqui, por essa região onde cresci e vivo ainda até hoje, pudesse sentir um pouco dessa emoção que o Ariano pôde me dar. E voltei com essa vontade muito grande. E chegando em casa, toda aquela pesquisa que eu tinha feito 2 anos e todo o conhecimento que eu tinha do lugar acaba por desaguar tudo de uma vez numa só obra, e o livro aconteceu, né? Então foi um tanto disso, essa história preliminar, esse primeiro esqueleto, esse primeiro jorro que A Cidade ganhou, né? E foi num jorro que o livro saiu, Maílson? Foi assim? Desculpa, pergunta de escritor para escritor. Foi de uma vez? Sim. Isso me assustou até porque eu nunca tinha escrito nada assim, né? Meus poeminhas eram pequenininhos, curtinhos, coisinha mesmo de... acabou. Né? E A Cidade não. A Cidade é 60 páginas, né? Uhum. E tal, e isso me assustou muito, né? Me deixou angustiado 20 dias. Foi uma coisa pesada, né? E aconteceu, e depois disso, que o livro aconteceu, eu senti que ali tinha uma coisa de... Eu não sabia, acho que até o Jabuti, pouco depois do Jabuti, eu não sabia o que é direito do livro. Um dos motivos da escrita no Jabuti foi um tanto disso. Mas assim, o livro foi escrito em dezembro de 2015, então passei uns 2 anos trabalhando nele, assim, ininterruptamente, trabalhando lá, subindo o verso, descendo o verso, cortando, somando e tal, e coisas que nos anteriores eu não tinha feito, nessa preocupação um pouco mais acurada com essa coisa, era a coisa que eu estava precisando fazer, né? Era isso, e tive a ajuda de muitas pessoas na época. Eu mandei para muita gente que eu conhecia. Quem eu sabia que tinha uma leitura um pouco mais crítica na época, eu tinha um ciclo bem mais reduzido de conhecidos de literatura, então mandei para quem eu sabia que tinha alguma leitura um pouco mais aprofundada para ler, né? Então mandei para muita gente e recebi coisas que foram somando o livro. E a partir disso entendi direito o que eu procurava, né? E por conta toda essa diferença que A Cidade tinha sobre essa minha obra anterior, foi uma dúvida muito grande que caminhou muito comigo, né? Essa dúvida, e até hoje ainda carrego um pouquinho nesses meus trabalhos, né? Tenho que ter esse olhar externo, não sei se é alguma coisa vinda do teatro, né? Que o teatro sem olhar externo não existe. Uhum. Né? E é uma coisa que eu carrego e é uma coisa que eu estava realmente buscando, procurando e tal. Rapaz, que história incrível. E, bom, para quem não conhece o livro, o livro é um grande poema, né? Dedicado à cidade, dividido em partes que são a primeira presente, depois pretérito, pretérito mais perfeito, futuro do pretérito, né? Eu queria perguntar, porque certamente tem elementos, claro que eu não conheço a sua história pessoal, mas certamente tem trechos do livro que são meio autobiográficos, né? Eu me lembro de o primeiro trecho que me emocionou muito é o começo da segunda parte, em que você fala do riso do seu avô, né? Sobre a seca, né?
Não sei se você queria falar disso, né? Porque eu achei, quando eu li a primeira vez, depois eu fiz aquele podcast que eu te mostrei e tal, eu acho que esse é um núcleo importante do livro, né? Quer dizer, como a tua experiência pessoal da cidade se transpõe literariamente para o livro, né? Sim, e é também uma vista, é muito de uma vista de um sertão desse século XXI. Isso. Então, essa seca que eu tento dar um aspecto visto de hoje, né? Então, a gente vive com ela e consegue, talvez, driblar ela ou aprendemos as consequências dela para poder lidar com ela. E é muito importante, foi muito importante esse período que o livro aconteceu, porque a gente aqui no Nordeste a gente divide o ano em dois, né? O inverno e o verão, né? O inverno é a quadra chuvosa e o verão é a quadra que não chove. E o último grande inverno que a gente tinha tido era em 2012, né? E a gente já estava em 2015, a gente já estava indo para o quarto ano de escassez muito grande. Isso durou até 2018. Então, nos últimos 100 anos, se a gente for comparar isso, foi um período muito, 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 muito pesado. Eu tenho quase 30 anos, eu nunca tinha visto o Rio seco aqui, né? Em 2015 eu vi. Tem até uma parte do poema que eu digo que é a poeira no rio, né? Foi muito assustador para mim chegar no rio e encontrar, em vez do rio, encontrar poeira, né? Eu nunca tinha visto poeira no rio, né? Então foi muito impactante para mim esse momento. Mas apesar de todos esses pesares, encontramos formas, o nordestino encontrou formas de poder driblar ou conhecer como lidar com isso, né? Então foi um tanto disso de tentar narrar um tanto desse sertão, desse Nordeste dos últimos 30 anos, que é totalmente distinto de muitas coisas, né? E muitas coisas aconteceram nesses últimos 30 anos que eu acho que ainda vão ser muito marteladas, muito ditas ainda para adiante, né? E mudaram totalmente a forma, eu acho que, de ser do Nordeste. Uma delas, claro, é a comunicação, né? A forma de comunicação. A internet é muito importante para isso. Transporte. No teu internet. Livro, não entendi. Os transportes aparecem muito no teu livro, né? Primeiro a linha do trem, depois. A internet também, o transporte também é outra coisa importantíssima. E a internet tem um papel antropológico muito importante, no meu entender, na formação desse ser nordestino, no entendimento de se sentir como um mundo. Isso foi muito importante para mim entender Vajota como um mundo, né? A internet, saber que tinha um lugar que eu podia ter voz, a mesma voz de alguém que estivesse em Paris, em São Paulo, em Londres, em Tóquio, né? Então a internet foi muito importante para isso, esse poder falar. E eu nasci justamente nesse período, né? Essa geração que eu falei. Então é muito importante isso para mim. Outra é o adentramento um tanto mais profundo do ensino superior e até ensino formal, né? Que até meados dos anos 90 era difícil até você achar em todas as cidades do Nordeste uma escola de ensino médio, né? Hoje a gente tem, pelo menos aqui no Ceará, acho que há campos universitários pelo menos a 40 minutos de distância de você, né? Então isso facilita muito também esse pensar, o Nordeste ser pensado por ele mesmo, né? Por as pessoas que ali vivem. Então é outro ponto muito importante no meu entender. Os transportes nem se fala, né? Outra possibilidade também, né? E tal, e por aí vai. Então esse é um Nordeste ainda não dito, né? Ainda muito marcado por um passado, não sei, né? Que precisa ser repaginado, né? Até esse termo a cidade, né? Quando eu uso o termo a cidade para falar desse lugar, até parte paradoxal para o que se imagina de Nordeste, né? A gente tem um imaginário de Nordeste de um lugar passadista, de um lugar talvez rural, né? E quando eu uso esse termo, que é uma vida urbana, num pequeno lugar do sertão,
acho que já quebra um pouquinho de alguns estigmas, né, que estão sempre martelados nesse nosso dizer, né? Eu digo que eu sou de uma cidade do interior, de um país de um estado do interior, de um país do interior, né? E dentro disso, com isso parece que a gente sempre está tendo, a gente está sempre querendo se ver a partir de olhos de outros, né? Então, quando a gente encontra esses olhos para dizer da gente, né, isso é fundamental, né? Então, volto para aquela primeira fala que eu falei dos primeiros olhos para o mundo. A arte me deu isso, a literatura me deu isso, né? A música me deu isso, né? De ver esse lugar como um lugar do mundo, né? Ver o mundo do lugar do mundo. Me fizeram até essa pergunta esses dias, Rogério, por que minha fala está sempre pautada no Nordeste? Aí, não está pautada no Nordeste, está pautada no mundo, né? Eu vejo o mundo a partir do Nordeste, né? Claro. Então é um tanto disso, né? E é ver esse lugar, né? Foi uma coisa que mudou muito minha questão de ser, de aprender e tal. E até hoje eu acredito muito nisso, né? De enxergar esse mundo a partir desse lugar, né? Do lugar que a gente está, não sei. Deixa eu só fazer uma pausa aqui para dar as boas... Tem várias boas noites que a gente precisa dar. Eu estou aqui com o YouTube aqui numa tela, você na outra. Então, lá no YouTube a gente tem Renato, boa noite. Sandra, que é da diretoria da UBE, Sandra Espiloto, está nos assistindo pelo YouTube também, boa noite. A Maria Valéria Rezende está te acompanhando. Grande beijo para Maria. Só que ela está no YouTube, ela não está no Zoom. Ela está no YouTube e te manda ela diz, beleza, maninho, todo artista tem de ir aonde o povo está. Ela mandou isso naquela hora que você estava falando dos grupos de teatro e tal. E também lá no YouTube, João Caetano manda boa noite. Aqui no Zoom mesmo, a gente tem a Raquel, que dá boa noite aqui no bate-papo. Seja bem-vinda, Raquel. A Luciane Balbino, que vai ser uma das nossas entrevistadas no futuro. E, especialmente, a Evelina, da Câmara Brasileira, que diz aqui que está feliz de estar aqui, de assistir. E lembra exatamente o momento em que eu adquiri o livro do Maílson. Então, vamos falar logo daquela noite, Maílson. Você inscreveu o livro e eu me lembro, porque isso você não deve lembrar, mas eu estava pertinho de você ali no público. Na plateia. Ali. Sim. Na plateia. E aí eu me lembro que quando você ganhou o segundo prêmio, o prêmio do ano, você ficou meio... Foi uma surpresa, né? Não, foi um susto, né? Eu não sei nem como cheguei no palco naquele dia. Foi muito emocionante, né? Sim. Escuta, Maílson, vamos lá. E depois do Jabuti? Eu percebo, porque te acompanho na internet, que depois do Jabuti você foi convidado para muitos eventos, né? Isso também deve ter dado uma... O que você descobriu? Conta pra gente o que você descobriu depois do Jabuti com essa circulada que você deu. Eu me lembro que o ano passado você viajou o ano inteiro, não foi? Sim, tá sendo uma experiência muito bacana. O Jabuti, né, o Prêmio Jabuti me abriu muito nesse campo. Mudou realmente minha vida do dia para a noite. Né? Foi muito marcante. Assim, eu nunca tinha ido a São Paulo antes do Jabuti, né? E eu cheguei, o prêmio foi numa quinta-feira, né? E eu cheguei na quarta. E na quarta-feira, como qualquer turista de São Paulo, a gente vai andar na Paulista, né? E fui na Paulista, estou apaixonado por banca de jornal, né? Minha grande imagem de quanto menino, né? Ter uma banca de jornal para comprar, né? Então, o Vajota nunca teve. E quando eu ia para Sobral, era o lugar que eu ia procurar as revistinhas, né? E fui andar nas banquinhas de jornal para vasculhar e tal. E beleza, quarta-feira, quinta-feira aconteceu o prêmio. Aí na sexta-feira, fui de novo na Paulista, na sexta-feira. E chego nessas banquinhas de novo, quando eu olho, tá a minha foto, né? Tá na Folha, no Estadão, e isso, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Então foi um susto muito grande, aconteceu muitas coisas a partir disso. E me ensinaram, aprendi muita coisa, me ensinou muita coisa. Me ensinou muito de Brasil. Eu digo, eu sou um privilegiado de poder
conhecer pelo arquivo dos pés grande parte do país, né? Acho que isso é um privilégio. E isso também reforçou um tanto de todos que eu falei antes, né? De considerar esse lugar que eu estou como lugar do mundo, né? Isso, mais uma vez firmou isso, né? O AJ é tão importante como qualquer lugar do mundo. Ver muito dessas coisas e, claro, no campo da literatura nem se fala, né? Conheci muita gente, pessoas que estavam como alguns pedestais para mim, desde a adolescência, né, como o Nicolas Ber, né, a Maria Valéria Rezende, hoje são amigos de WhatsApp, né, de conversar, é muito marcante, né, ter conversa e saber o tanto disso, né, ver que o que você está fazendo tem alguma importância para o mundo, isso é muito bacana. Então aconteceram muitas coisas, esses intercâmbios, muitas leituras, isso eu me obriguei muito a isso, né, a conhecer um pouco mais, né? Então me obriguei a ler muito mais coisas e claro, não virou obrigação, mas sempre virando prazer também, né, de conhecer esse pessoal que a gente ia conversar e enfim, está sendo muito bacana, acho que ainda repercute um tantinho. E também uma coisa bacana que não entender que trouxe, e isso fico feliz por fazer parte disso, é que não foi um prêmio só meu, no meu entender, mas de muita gente, né? Foi um dizer um tanto do fazer independente. Então, muita gente que faz independente, acho que ganhou espaço, ganhou debates, né? Participei de muitos debates em grandes meios de comunicação ao longo desses últimos 2 anos, né? Então, grandes páginas inteiras discutindo literatura independente, discutindo o refazer do mercado editorial, como é que vai ser, como é que não vai ser, né? Então, acho que o prêmio não foi só meu, né? Acho que foi uma das primeiras coisas também que eu disse lá no discurso, né? Em novembro, naquele dia, foi isso também, né? Que foi um prêmio de todo um movimento que trabalha, que faz livros e às vezes não tem um espaço para dizer, para encontra pares para conversar, para ter um espaço, né? Então, isso me deixa muito feliz ainda mais. Tem um amigo meu aqui de Sobral que fala que meu prêmio, para além de literário, foi também sociológico, né? Isso me deixa muito feliz também, né? Porque não foi só meu, é de muita gente também. Vamos então entrar por aí, Maílson, vamos falar disso, quer dizer, o livro foi publicado de forma completamente independente, né, e foi aquilo que eu te mandei hoje à tarde, né, eu fico pensando assim, primeiro, tem um momento do mercado literário, né, que é um momento de produção independente, é quase que um do-it-yourself da literatura, né, como se fosse um movimento punk da literatura, desculpa, a minha raiz no rock and roll. A minha primeira escola é essa aí, né? Como eu falei lá. E isso cabe muito para uma cidade interior, que não tem nada, ou você faz ou você não tem, né? Então é isso mesmo. Né? O que revela é, mais uma vez, o que você falou da relação Varjota-Mundo, Mundo-Varjota, né? Quer dizer, que o que aconteceu com vocês em Varjota tem uma especificidade da história daquela cidade, mas corresponde ao que está acontecendo no mercado mundial de literatura, né? Da produção independente. E tem uma outra coisa que eu tenho ouvido muita gente falando, que é os poetas, especificamente, têm usado muito o mercado independente para se publicar, né? Sim. Você fala um pouco disso para a gente? Pois é, acho que a poesia sempre sofreu um pouco mais, né? Não sei, tem essas coisas que se fala, que se diz, não sei se é verdade ou não, que poesia vende menos, então acho que a poesia talvez nunca foi atrelada ao lucro nesse sentido. E como o mercado editorial está sempre pautado no lucro, né, então, obviamente que faltaria espaço para poetas. Né? Então, esse mercado independente, acredito que não esteja... acho que a primeira camada de preocupação desse mercado que se faz, né, não é o lucro, né, é o fazer literário, né, no meu entender. Então, isso dá uma possibilidade. Não é à toa que acho que a maior editora independente que a gente tem no Brasil, que é a Patuá hoje, grande parte do acervo é poesia. E há outras grandes editoras independentes que só publicam quase que poesia, né? E, enfim, né? Então é muito disso.
E dentro desse fazer da poesia tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que acho que isso alavanca essa vontade de fazer mais e dizer que a gente está fazendo, né? Esse alavancar de editoras de espaço para a gente poder publicar. Essa forma que eu faço, que é a auto-independência também, né? Tem algumas pessoas que fazem isso também, e algumas outras possibilidades, como a poesia ganhando internet, né, de uma forma um pouco mais profunda. A internet, que é esse movimento que tem que ser no estalo, né? Então, acho que a poesia, pelo motivo dela ser, ganha motivos para esse espaço também. Então, ganha um espaço muito grande. Isso é incontável o número de páginas difundindo poesia nessas redes sociais. Outro é um grande boom, assim, nos últimos 5 anos, de um movimento de poesia de rua, né? Principalmente gritos políticos, né? E que usam como grito político a poesia, né? Isso parece quase um neo-renascimento, sei lá, trazer a poesia que nasceu na rua, volta para a rua, né? Depois de sei quantos mil anos. Então, é algo também que acontece muito forte, né? Os saraus, slams, aqui no Nordeste sempre e secularmente, pelejas de repente, né? Que acontecem sempre, e acho que romperam de vez o limite, a fronteira Nordeste-Brasil, né? Acho que não o cordel hoje está no mundo, está no Brasil inteiro e tal. Então, algumas coisas estão acontecendo com a poesia que acho que alavancam um pouco mais dessa possibilidade de dizer, né? Que me deixa muito otimista com o futuro, com pensar e tal. Um tanto dessas coisas que acompanham, fico feliz de fazer parte em alguns pontos desses, né? Um tanto disso. Legal. E vamos falar de futuro, porque já são, por incrível que pareça, já são 7:45, né? O tempo voou. Vamos falar de livro novo. Esse livro que vem aí em agosto, fala um pouco dele, e aí eu vou abrir para o pessoal perguntar. O Ele, né, trazendo aquela apresentaçãozinha que você fez lá no início do Grupo Literário Pescaria, né? Então, eu nasci no meio coletivo, né? Então, e aqui é uma das dificuldades do morar numa pequena cidade do interior, principalmente do Nordeste, a gente não ter ciclos de debate, de encontros, né? Então, na época, eu já escrevia e me sentia meio que um músico sem banda, né? Na época, né? Era isso, né? E encontrei algumas pessoas para ir para a margem do rio aqui, do Acaraú, para a gente, enfim, debater alguma coisa, né? E fomos despretensiosamente determinado sábado, né? Só aproveitar amanhã, e esse encontro virou meio que um debate de literatura, de filosofia, de política, né? E daí apareceu o Grupo Literário Pescaria, né? Pescaria, por toda a imagética que aqui tem sobre as águas do açude, do pescador, né? Do peixe, e montamos meio que um grupo para debate literário. Então, todos os sábados a gente ia, e esse grupo tinha algumas especificidades muito bacanas. Nós montávamos heterônimos, né? Então, criávamos heterônimos para escrever, chamávamos esses encontros de pescas, né? E nós éramos esses pescadores, né? E fazíamos alguns desafios para a escrita de poesia. Era meio que uma oficina de poesia, de criação poética. E todo sábado a gente levava o que a gente chamava de iscas, né? Que era ideias para escrever poemas. E desse levar iscas, né? Surgiam os que a gente chamava de obras, né? De peixes e tal. E dessa busca aconteceu de surgir a ideia para esse livro, que é o Ele, né? A partir desse encontro que eu tive com esse heterônimo. Esses heterônimos eram interessantes porque a gente começava a ver de fora o que a gente era, né? Então, foi um exercício muito bacana na época. E me encontrei muito enquanto autor com esses exercícios. E esse Ele começou a ser escrito nesse período, 2013, né? E agora em 2020 está acontecendo, né? Então ele vem misturar um monte de coisas que eu gosto muito dentro
do fazer literário, que é fazer esse hibridismo, essa mistura, né? Misturar ele com... Ele é um poema, são vários poemas que compilam um fio narrativo, né? Então, por isso tem uma toada de crônica também nisso, tem uma toada dramatúrgica também, né? Com muitas tiradas verbais para ação. Então, tem toda essa mistura e, ao mesmo tempo, algumas misturas dentro de algumas vertentes poéticas, né, como a epopeia e tal. Eu tento buscar essas outras influências um pouco mais distantes e tal. Então é um misto desse monte de coisas, falando da vida, né, de uma pessoa sem que a gente diz sem história, né? Ele tinha até um lemazinho que era a epopeia rasa de um homem sem história. Olha, aí acabei até por remover, né? Mas ele vem na raiz, esse homem que vive e às vezes não sabe nem que está vivendo. Vive com esses olhos do outro sempre. Por isso ele, né? Ele se vê sempre como essa terceira pessoa, né? E também tem essa pegada engajada, um pouco mais de crítica social e mergulhar um tanto nesse interior humano, nesse interior que eu chamo de sertão, né? Que é essa verbalização que Guimarães traz para o sertão. Não entender, né? Trazer esse sertão com carne e osso, né? Não ser só substantivo, mas um verbo também, né? Então é um tanto disso. Minha obra está muito pautada dentro disso, encontrar esse sertão, né? Encontrar esse sertão para além do que a gente acha que é ou não sei, né? Então é um tanto disso. Esse livro vai estar saindo agora, em mês que vem. Independente também? Sim, está saindo de forma independente. Tem um trabalho gráfico, a diagramação e a edição é minha. Quando você fala assim, independente, apesar de todos os pesares, eu gosto muito de cuidar do livro, é uma coisa que eu gosto demais, né? E comecei a perceber isso, eu não tinha nem noção na época do Jabuti, vim aprender isso depois, vim ter consciência disso depois, que o processo de edição, né, influencia demais no processo literário e vice-versa, né? Às vezes eu faço determinada coisa pensando numa página, pensando no papel, pensando na coisa. É um conjunto de muitas coisas acontecendo e não tinha essa noção antes, né? E gosto muito de ter esse pensamento do livro como completo. Ele tem uma capa de um querido amigo, um design aqui também de Vajota, né, que tem um trabalho bem legal por fora também, que é Renan Simonte, né, que trabalha nos meus projetos gráficos, né, e vamos aí lançar em agosto. Legal. Bom, chegou a hora de abrir para as perguntas do público que está aqui. Então vamos organizar da seguinte maneira: tem bastante gente na sala hoje. Então, Fernando, a gente tem feito nas últimas semanas da seguinte maneira: quem quer fazer pergunta, sinaliza ali pelo bate-papo. Então, a gente já tem o primeiro, que é o Fernando, aí eu vou escrevendo os números, que nem eu acabei de escrever, e o Walter já é o segundo. Olha lá, um montão de gente. Então, vamos lá, Fernando, pode começar. Enquanto vocês vão perguntando, eu vou organizando. Só uma coisa antes do Fernando perguntar: o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, tem o bate-papo do YouTube, é só escrever lá que eu leio e faço a pergunta por aqui. Eu vou dar uma boa noite lá pelo YouTube. Pode fazer, Fernando. Boa noite, Maílson. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernando. Boa noite. Parabéns pelos prêmios conquistados. Não é fácil, né? Porque tem muita gente boa nesse campo da poesia, não é verdade? Sim. Parabéns novamente ao UBE por essas reuniões de todas as terças-feiras, o Ricardo, o Rogério. Tem sido muito agradável e muito bacana para a gente. Maílson, eu gostaria de saber de você. Você é um poeta novo, né, de idade, e ganhou, sem dúvida, o principal prêmio literário do país. Como ficou, não o Maílson, a vida social do Maílson, que você já falou aí, que virou de ponta cabeça depois disso, muita coisa, muitos encontros, mas eu gostaria de saber como é que ficou a tua cabeça para a produção literária. Porque uma coisa é a gente produzir, escrever,
sendo um mero desconhecido, né? Outra coisa é você, a partir do momento que você se torna aí uma celebridade nacional na poesia, aí você sentar lá na frente da folhinha em branco e falar, e agora, de que jeito que vai sair esse poema, porque a gente acaba escrevendo para as pessoas, né? Elas constroem essa poesia junto com a gente. Então, eu queria saber de você, a partir desse prêmio literário, como ficou a sua produção literária? Então, Fernando, no primeiro momento foi muito assustador, né? Porque realmente foi um susto, assim, foi um baque muito forte, né? Então, no primeiro momento, acho que no primeiro mês, assim, eu fiquei com medo até de escrever um oi no Facebook, pra vocês terem ideia. Era um choque de responsabilidade, assim, meio estranho. E, meu Deus, né? Foi um clima bem pesado, e depois disso isso foi se assentando, né? Foi acalmando. E muito dessa calma que aconteceu, muito foi por conta das leituras, né? Eu acho que nunca tinha lido tanto na minha vida, nem na época de vestibular, né? Que virei noites, sempre comecei aluno cartesiano que eu falei, né? Nunca tinha lido tanto, né? E foi muito importante essas leituras, né? Conhecer as mais diversas possibilidades, né? De formas literárias que estavam estava fazendo nesse momento do país, né? Então isso me acalmou um tanto mais, né? E assim, eu nunca tive uma certa preocupação nesse sentido de cobrar para a escrita, né? Então isso, enfim, já por si já me tornou já me torna um pouco mais calmo quanto a isso, né? Então é muito parte fluida, né? Esse primeiro momento de vir a ideia, né? Vem a ideia e eu me sento para acontecer, quando a ideia vem tem que respeitar ela, né? Esse momento, né? Então jogo ela no papel e gosto sempre de deixar ela guardadinha por um determinado momento para voltar ela com mais calma depois para ver o que aquilo quer dizer, né? Às vezes esse primeiro momento é muito passional, né? A gente não pode confiar nunca nesse primeiro momento. E vem muito dessa questão de ter sempre um pouco mais de cuidado, né? Isso sem dúvida, né? Essa preocupação com a análise sem dúvidas um pouco bem maior, né? Com todos os processos, né, que faço dentro desse caminhar literário. Então veio muito disso, dessa tensão um pouco maior de responsabilidade, talvez, e em parte é bom, né? Essa preocupação que a gente deve ter com o processo artístico, né? Com fazer artístico. Eu, de certa forma, acho que eu considero isso como um privilégio, no meu entender, pelo menos no meu fazer literário, porque o fazer literário em si, pelo menos nesse atual momento, não tenho qualquer preocupação financeira em fazer ou não fazer, né? Então isso eu acho que também me dá uma liberdade, né? Não sei se gosto ou desgosto disso, mas enfim, é um fato para mim. Então levo isso muita responsabilidade. Não sei se conseguiria realmente maquinando, tendo que tá no campo literário realmente com essa pressão de escrita, né? Acho que sofro muito com isso e já recusei até algumas propostas por conta disso, né? Por achar que não o caminho não é aquele, né? Então foi um tanto disso, né? Essa responsabilidade um pouco maior, mais alicerçada que tento sempre ter. Bacana, parabéns. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando, pela pergunta. Sempre aqui conosco, muito obrigado. O segundo a perguntar ao Walter. Vocês mesmos vão abrindo os seus microfones, por gentileza. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de estar com vocês e agradeço a todos por esse momento que está sendo criado e nós estarmos conversando juntos. Maílson, a poesia, o Sartre falava no livro As Palavras vêm pelo mundo, e o Ferreira Goulart falava que a poesia ela aparece mundanamente. Você tem esse hábito, você cria esse hábito, o momento certo de todos os dias de escrever, ou é coisa alternada, dias variados?
Então, Walter, gratidão pela pergunta. Não tenho qualquer hábito nesse sentido, né? É muito fluido esse meu encontro com a poesia. Agora, no momento, tipo, quando a poesia, com esse estado de poesia, como o Ferreira Goulart chama, vem, aí eu respeito, né? Já cheguei até a perder trabalho por conta disso, né? Acho que é um pecado a gente rejeitar isso, né? E esses 20 dias dessa cidade foi um tanto disso, né? Então, quando vem a ideia, deixa tudo de lado e é ela, né? E talvez o hábito que tenha, né, com a escrita, talvez seja nesse outro momento de análise, de revisão, né, e me preocupar com um pouco mais, né, sempre trabalhar um pouco mais no livro. Então, quando estou trabalhando no livro, realmente eu pego ele quase que diariamente, né, para ver o que é, né, ver o que não é, né, um tanto disso. Legal. Beleza. Obrigado, Walter, pela pergunta. Raquel Naveira, sua vez. Seja muito bem-vinda. Obrigada, queridos. Uma felicidade mesmo estar aqui nesse ambiente com os amigos de São Paulo. Parabéns à UB por nos reunir nessa nova tecnologia de que o Maílson falou. E assim é emocionante. Aproveitar para mandar um beijo para a Raquel também. Muito feliz de te ver aqui, Raquel. Obrigada, Ricardo. Abraço grande, querido. Então, e é muito bom, a poesia para o povo nordestino é uma arma, sempre foi uma arma de resistência, de inteligência, uma arma afiada, poderosa. E gostei muito do Maílson lembrar de Ariano Suassuna, dos repentes, da oralidade, de João Cabral de Melo Neto. Possivelmente ele estivesse se referindo ao poema O Cão Sem Plumas, que trata do rio Capiberibe. E intrigante o título do seu novo livro, Ele. Eu lembrei que Augusto dos Anjos tem o eu, e ele tem o ele. E, geralmente, quando o poeta fala eu é nós, quando ele fala ele é o eu, eu gostaria que o Maílson comentasse um pouco mais sobre esse ele lírico desse livro. Ele falou seria o homem nordestino, o homem comum, o homem diante de dilemas atuais, contemporâneos. Eu queria que ele falasse um pouquinho mais sobre esse ele. Então, gratidão imensa, Raquel, pela pergunta, Então, sim, né? Esse ele, muito talvez também tenha desse encontro com partes comigo também, né? Tem claro, algumas reminiscências lá de longe, né? De lembranças infantis, tem algumas coisas disso, e muito desse observar que tenho da vida, né? A partir desse prisma, né, de ver essas pessoas às vezes vivendo sempre a terceira pessoa, né? E é um exercício também desse encontro, né? Quando a gente acaba por viver essa vida sempre pautado nessa linha que não é o saber nem da gente, né? A gente fica meio escravo de alguma coisa, né? Então é um tanto desse dizer que busco, né? E é um livro que vem narrar justamente essa inquietação desse homem que sequer sabe de si, sequer sabe de si, né? É totalmente neutro a qualquer sentimento que venha dele, né? Sempre absorvido pelo outro, né? Pelo outro. Né? E dando um spoiler lá no fim, né? A última palavra do livro é eu. Né? É isso, né? Ele pergunta, narra tudo esse ele no fim, e o eu, né? Onde está? Né? Então é muito disso. E vem narrar uma vida
um homem desse tempo, né? Acho que tem muito disso, e que trilha a sua vida numa grande urbe, né? E essa urbe é muito aberta, né? Pode ser qualquer lugar, pode ser uma grande metrópole aqui do Nordeste, pode ser qualquer lugar, qualquer grande metrópole, qualquer grande urbe, né? E que esse homem se encontra, não sei, né? Então vem narrar um tanto dessa busca, né? E por alguns momentos foi bem dolorido, né, narrar isso, né? Encontrei algumas coisas, li algumas coisas que me fizeram enxergar de outro prisma. E o livro é todo negado, né? Na verdade, é toda uma negação, né? Vai ser todo negado. E ao longo desse momento dessa trajetória de 7 anos escrevendo ele, eu sempre dei muitas pausas, porque não entendi direito o que ele é, ainda não sei direito o que ele é ou vai ser, mas tem muito dessas coisas de negar, né? De negar. É uma epopeia de um homem sem história, né? Ok, Maílson, eu lembrei traz, né? do Mário de Sá Carneiro. Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou um pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. É alguma Sim, coisa assim que sim, você está criando. sim. Parabéns. Obrigado, viu, Raquel? Alegria demais. Obrigado, Raquel, pela pergunta. Ricardo, posso passar uma pessoa na sua frente que eu me esqueci? É a Cristiane, que tinha levantado a mão e eu não... Cris, pode fazer tua pergunta, o Ricardo faz depois. A UBE é democrática, o presidente aguarda uma vez. Obrigada, Rogério. Obrigada, Ricardo, por ter passado. Deixa eu passar na sua frente. Boa noite a todos, boa noite a Maílson. Maílson, primeiro eu queria dizer que a sua fala é uma fala muito gostosa de ouvir, ela é uma fala muito envolvente. Eu sou aqui de São Paulo, eu nunca fui para o Nordeste, não conheço o Nordeste, infelizmente, e fiquei com vontade de ir conhecer o sertão do Nordeste. A minha pergunta para você é a seguinte: eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo o seguinte: eu não gosto de poesia porque eu não entendo. Eu não entendo poesia. Opa, desculpa. Então, eu queria que você, poeta, né, o que você diria para uma pessoa que dissesse isso para você, né? Como você venderia o seu peixe para essa pessoa? Então, boa noite, Cristiane, alegria, obrigado pela pergunta. É uma pergunta difícil. E acho que das preocupações que tenho, né, com isso, de pegar esse alicerce popular, né, que nasci e vivo nisso, todos nós vivemos dentro disso, acredito, e esse alicerce acadêmico, né, que também acho muito importante, né. Então eu prezo muito disso, acho que Ariano soube conversar muito bem com isso. E é uma preocupação que tenho muito grande com esse aspecto. E sempre convido as pessoas a lerem, né, seja o que for, seja poesia, seja prosa, com esse sentimento, com a proposta de sentir, né? Entender talvez ficasse para depois, mas o sentir é importante, né? Sentir, ter esse sentimento, né? Encontrar o não dito, né, naquela determinada coisa. Então, experimentar, né, se permitir, né? Isso é um exercício, acho que pessoal, né? A gente se permitir. Então, experimentar, né? Buscar literatura como um encontro. Sei que talvez essa fala é difícil para a grande massa, né? Que a gente é formado nesse cartesianismo muito arraigado, né? A gente fala uma fala um pouco mais subjetiva dessa, às vezes, geralmente vai escoar pelo ralo. Mas eu acho que a gente tentar assim, né? Eu acho que é isso, né? Provocar isso, provocar as pessoas, trazer o leitor não só como um agente passivo, um personagem passivo na história, mas
como um personagem ativo, né, na construção da leitura. Isso é importante, se encontrar ali, e daí o sentir, né? Vá para a leitura tentando se encontrar ali, tentando se sentir ali, né? Então, seria esse conselho. Caso você não encontre ali, você vai encontrar no outro caminho, né? Mas é sempre apresentar para essas pessoas que há muitos caminhos para você encontrar tal questão. Bacana. Acho que é isso. Obrigada, viu? Obrigado a você. Obrigado, Cris, pela pergunta. Ricardo, sua vez. Maílson, mais uma vez, prazer em estar aqui com você. Maílson, no teu primeiro livro, de certa maneira, você mostra a cidade, o teu lugar de fala é Varjota, é a cidade de Varjota. No Ele, esse livro que você está escrevendo, pelo que eu pude entender do que você falou, você está buscando um tema mais universal, é uma temática mais aberta, de certa forma, você sai da cidade para o mundo. Ele reflete mais ou menos o teu percurso? Você mudou o lugar de fala? Gratidão, Ricardo, pela pergunta. A pergunta é complicada, essas autoanálises é bem complicado, assim. Com esses objetivismos é complicado. Eu não sei, porque assim, a construção dele veio até antes do A Cidade, né? O primeiro esqueleto dele. Hoje ele tem. É um livro que permeia muito imagens e poemas, né? Então, é um livro que hoje vai sair com 96 páginas. E já em 2013 para 14, ele já tinha um esqueleto de uns 20 poeminhas, né? Bem curtinhos. Então, ele já vem trilhar um tanto desse encontro. Eu busco na literatura, acho que eu experimento muito, eu gosto muito de experimentar, né? Então, fui por um caminho do A Cidade que antes eu não tinha nada com aquele fazer. O Ele é também um experimento também disso, né? Pegando algumas coisinhas que fui pegando junto e tentar ver o que aquilo quer dizer, né? E quando descubro que aquilo pode dizer alguma coisa muito importante, não só para mim, mas para algumas pessoas, né? Acho que vale a pena compartilhar. E realmente tem essa questão de ampliar um tanto, não sei se ampliar o campo, né? Mas o Ele vem narrar talvez o homem, né? Não especifico nenhum lugar, mas ele vem falar do homem, né? O grande personagem aqui é o homem enquanto possibilidade de ser, né? Enquanto não encontro, na verdade. E A Cidade não. A Cidade é mais um mergulhar, né? Que também, em partes, vem de um percurso um pouco mais pessoal, né? Tem muitos cortes muito, muito profundos ali meus, né? E é um tanto disso. Mas talvez seja essa busca de querer dizer alguma coisa de uma forma que eu nunca disse, né? Essa talvez seja a busca que faço. E sempre estou tentando fazer alguma coisa diferente, pelejo. Acho que a busca que eu tenho, não da escrita, mas é a busca por essas alicerces de livro que eu tenho. Isso realmente eu busco. Eu sempre estou tentando pensar aquilo, como é que vai ser o alicerce do livro, né? Encontrar o poema para o livro. É um tanto disso. Essa busca talvez eu faça. Então seria isso, Ricardo. Obrigado, Maílson. Obrigado a você. Legal, obrigado, Ricardo, pela pergunta. Nosso querido Paulo Mauá, diretamente de Santos. Boa noite a todos, presidente Ricardo, Rogério, vocês todos aí. Sabe que às vezes eu torço que essa pandemia demore um pouco mais, que é muito bom a gente se encontrar aqui, né? Eu espero que, mesmo que ela termine, que a gente continue se encontrando, porque estou fazendo grandes amigos, é verdade. Dezena, você sabe que eu vou aparecer em Águas da Prata, e o Sibila também se cuida lá em São João, e agora Varjota, eu tenho que conhecer Varjota. É verdade, mais uma cidade aí. Tomar banho no rio, é mole. No rio, comendo peixe na margem, né? Não,
comer peixe... primeiro eu vou na Alexandra comer o peixe lá de Piracicaba. Primeiro tem peixe lá. Então, poeta... Um desafio para a gente fazer uma caravana da UBE. Olha, isso era legal, isso era muito bom. Então, Maílson, quero agradecer a metade da idade que você tem minha, saber que você ainda tem bastante coisa para produzir. Acho isso maravilhoso, cara, porque hoje eu vou dormir meio triste, assim, falar assim, caramba, eu queria ter a idade do Maílson para produzir tanta coisa ainda tão bonita, porque você tem uma idade, como você cita num dos sites teus lá, dos teus malditos 27 anos, né? Já que você sobreviveu aos teus malditos 27 anos, mas eu quero chamar você de poeta, Maílson. Eu acho que a poesia é uma coisa, está numa outra atmosfera literária no mundo inteiro, assim. Então, eu quero mais te parabenizar mesmo pelo teu trabalho, né? Quando li a primeira vez você, me associei diretamente ao Ferreira Goulart. Foi uma coisa assim, me trouxe um impacto muito rápido do Ferreira, não só pela proximidade geográfica, mas eu gosto muito também do humor que você coloca nas palavras, né? Um dos poemas assim que eu mais gosto seu é o da tia que dá a enciclopédia, e eu acho que isso é meio autobiográfico teu, como o Rogério já tinha citado, e você vai procurar Varjota na enciclopédia. Eu acho isso assim... Não tem, né? E eu acho isso... é uma fotografia do mundo, não só que você vive, mas do mundo que nós vivemos, né? Então, você ganha uma enciclopédia e a tia fala, olha, aí tem tudo. Então cadê Varjota, né? Então, eu acho assim, quando eu li aquilo, eu li e reli, eu falei, caramba, é muito forte, e através de humor, porque você deixa a enciclopédia de castigo, não é isso? Ele pega a enciclopédia, assim, aí não tem Varjota na enciclopédia, aí só de birra, já que o mundo está na enciclopédia, eu vou guardar o mundo dentro da gaveta. Né? É isso mesmo, aí você deixa, eu achei assim, eu li e reli, e achei assim, esse humor, não vou falar trágico, mas esse humor forte, porque é uma realidade sua como criança, como jovem, ganhando esse presente, mas achei essa fotografia muito boa. Eu acho que isso faz parte da gente estar retratando isso o tempo todo. Que você continue assim. Se você escutar uma pergunta assim, ó, você é poeta, mas você não escreve, né? Se você escutar uma besteira dessa um dia, né, você fala assim, ok, próximo, só fala isso, tá? Porque de vez em quando os escritores aí que têm mais idade sabem muito bem, de vez em quando tem umas perguntas meias, como é que o Vinícius fala, estúpidas e inválidas. Então, mas se perguntar, eu sou poeta, entendeu? Eu não escrevo, eu sou poeta. Só fala isso. Parabéns para você, cara. Você é 10, você é muito bom. Obrigadão, Paulo. Gratidão demais, meu amigo. Fiquei feliz demais agora com o seu comentário. Não, que isso. Muito bom, muito bom. Obrigado, Paulo. E eu vou fazer uma caravana para Santos, hein? Ó. A Dulce, ela colocou uma pergunta aqui no bate-papo, mas vamos tentar, Dulce, você fazer a pergunta você própria, abrir seu microfone e fazer a pergunta diretamente para o Maílson, que tal? Deve ter aparecido aí um pedido para você ativar o seu microfone. Pronto. Em primeiro lugar, eu queria parabenizá-lo pela multiplicidade de atividades, não é? Desde dentista, poeta, escritor, e realmente precisa dar a receita para a gente também ser assim, não é? Porque realmente é volumoso. Na internet, eu vi uma entrevista que fizeram com você, com umas perguntas muito interessantes, com umas respostas assim robustas suas, mas eu fiquei muito curiosa com uma das respostas que você dá sobre preocupação artística e profissional. E parece que você salienta com mais ênfase a sua preocupação artística e não profissional.
Aí a minha pergunta é a seguinte: artístico e profissional nunca estão juntos? São antagônicos? Então, gratidão, Dulce, pela pergunta. É uma pergunta profunda e difícil. Mas não, com certeza não. Isso é uma opinião muito pessoal, né? Como já falei dentro das outras falas, eu não conseguiria, pelo menos hoje, não conseguiria labutar dentro da literatura com essa preocupação de ter um produto, no meu entender. De ter o quê? Consegui perceber de ter? Hã? De ter o quê? A experiência, talvez, né? O encontro de uma coisa que eu não sei o que é, talvez. É algo muito subjetivo, por isso eu acho que talvez mais complicado de falar. Mas é muito uma experiência pessoal. Mas, claro que há pessoas geniais que trabalham dessa forma, vivem de literatura. Acho que muitos de vocês aqui vivem de literatura, conseguem caminhar isso. Então, é um caminho que cada autor, cada pessoa vai construindo com seu trilhar. E sempre quando me perguntam assim, dicas para escritas, aí a primeira coisa que eu falo, as minhas dicas podem não servir para você, né? Porque acho que o autor que constrói esse seu trilhar, né, vai encontrando coisas que pode fazer ou não fazer. Então, determinada dica que eu possa te dar pode até assassinar o que você está fazendo. Né? Acho que é muito o encontro disso. Acho que é o primeiro exercício de quem está buscando essa escrita, encontrar esse caminho. A forma como eu encontrei o meu caminho é ter essa liberdade um tanto essa liberdade que eu gosto de ser uma preocupação enquanto vou lançar meu próximo livro, se vou vender ou se não vou vender. É muito disso, essa liberdade que falo, né? Agora não, outros autores, outras pessoas, claro, precisam disso, vivem disso. A arte tem que ser realmente tem o seu valor econômico, né? Tem o seu valor econômico. Eu vendo livros, né? Então é um tanto disso. É mais um filosofar de um encontro pessoal com a produção, né? Isso acho que é uma fala que acho que só cabe a esse meu trilhar, né? Não sei. Mas o que você considera realmente o artístico, a arte? Como é que você vê? Que você repete várias vezes a palavra né, a arte. Quer dizer, como é que você vê isso? A arte. O que é a arte para você? Vou puxar essa questão da arte com o comentário que o Paulo faz sobre poesia. A arte é a forma mais, talvez, palpável, mais objetiva da gente encontrar poesia na vida. Então, ela está sempre ligada à poesia. Com certeza. Não há, no meu entender, não há arte sem poesia. Não há. No meu entender, não tem uma concepção para isso, na minha visão de encontro de arte. Meu entendimento de arte é que a arte é um caminho para a gente encontrar poesia. Né? E é o caminho mais palpável para a gente encontrar. Eu trato muito a poesia como um sentido inerente à vida. Né? Eu vejo muita poesia... Desculpa te cortar, Dulce. Pode falar, desculpa. Então, quando você fala arte e poesia, quer dizer, então, a única forma que você vê naquilo que você concebe arte é na poesia. Não, a poesia... arte não estaria... então, esse conceito, noção de poesia para você, eu imagino que é extremamente ampla. Muito amplo. Para mim, muitíssimo ampla. É uma inerência, no meu entender, poesia é parte inerente à vida, no meu entender isso. É uma parte inerente à vida. Né? Então, é muito disso. Né? Então, a arte é a busca desse encontro necessário à poesia. Né? A poesia não vista como palavra, meramente como palavra, como escrita literária, mas como tudo. Né? A gente vê determinado filme e encontrar ali uma coisa para além daquilo. Ver uma determinada exposição, ver muito, muito para além daquilo. Me entender? Isso é encontrar poesia. Né? Te ler um poema sobre o mar, ver que nunca viu o mar daquela forma. É isso, é o encontrar poesia, essa inerência humana. Ver que a gente a gente precisa dessa poesia para dizer que a gente não é só isso. Né? A gente precisa disso. Né? A leitura, quando você fala isso, então eu acho, na minha opinião, a leitura também
num sentido muito amplo, não é? Não é só a leitura de um texto, de palavras, mas a leitura de um local, né? A leitura de uma paisagem, uma leitura, quer dizer, uma leitura num sentido muito amplo, que talvez para você tenha o componente artístico, poético na leitura, já que você salientou com muita ênfase a questão da leitura na sua vida, na sua infância, com o papel da mãe, transmitindo a importância e deixando a leitura para você se deliciar na leitura, não é? Sim. Então, me parece que isso, para mim, é fundamental, essa noção de leitura no sentido amplo. Quer dizer, eu estou em algum local e eu estou lendo. Sim. Eu estou vendo, mas eu estou lendo, né? É isso, né? É isso que você deve estar... realmente, mais uma vez eu te parabenizo e eu considero, assim, muito particularmente, modestamente, mas eu considero que você é fruto de uma cultura nordestina que, a meu ver, valoriza muito a palavra, a comunicação, a transmissão, né? Isso a gente vê na leitura e na história do Brasil, a gente vê isso, né? Sim. Os grandes personagens da história brasileira, muitos nordestinos, né? Que tinham essa cultura da fala, da transmissão de ideias, da importância do conteúdo, né? Eu acho que você transmite isso, você contém essa cultura e, mais uma vez, parabéns. Obrigado, viu, Dulce? Obrigado. Obrigada. Gratidão demais pela colocação. Fiquei muito feliz assim por essa profundidade, né, de debate com essa coisa que realmente prezo muito, né, o fazer artístico para em busca dessa poesia que, no meu entender, justamente é isso de novo, essa inerência humana, esse sentir, né, como a gente já conversou aqui, a leitura também como ofício da literatura como um sentir, né? A gente partir para ler determinado livro... É um entendimento, mas é um entendimento com sentimento também. Sim. Quer dizer, é um conjunto, não é uma Sim. coisa separada, né? E que está acompanhando a vida, acompanhando a vivência, né? A leitura, a vivência contém a leitura, né? Eu, pelo menos, vejo assim, acho que você também tem isso, né? Para você também, né? Na sua vida. Sim, e a partir disso, de todo esse encontro da arte em busca dessa poesia, a gente acaba por, querendo ou não, trazendo isso para a vida, né? Enxergando a vida de outra forma, com determinadas coisas que realmente talvez valham realmente a pena. Tira esse objetivismo que às vezes nos apaga tanto, nos cega tanto, né? Então muito dessa preocupação. Posso fazer outra pergunta? For rapidinho, porque a gente ainda tem 2. Perguntinha, assim, não, é que eu vejo assim, eu tenho um certo medo, medo de estar achando que na juventude atual, talvez, ou não é só juventude, as pessoas, talvez, elas estejam caminhando para uma leitura muito fraca, uma leitura muito pobre, quer dizer, elas não se lançam para uma leitura de ver o mundo, ler o mundo, sabe? Ler. Tenho a impressão que está assim, não sei, parece... Eu tenho essa impressão, um certo... Sabe, como um tecido que vai se rasgando, quer dizer, que está se diluindo aquela possibilidade de uma leitura, de aprofundamento, né? Eu acho que leitura é mais de aprofundamento do que se apresenta para a vida das pessoas, o que está acontecendo. Então, ler o que está acontecendo, ler os momentos, ler os acontecimentos, né? E aí eu daria, assim, para o nosso secretário, que é professor de literatura, né? que deve trabalhar com isso, né? Com leitura, né? Então, procurar puxar mesmo dos alunos a leitura, o que você está lendo, leia, o que você lê, sabe? Eu acho que isso faz parte da formação mesmo, da formação da pessoa, isso tem que estar contido
eu acho, não sei. Deu uma tarefa para o Rogério. Sim, tarefa hercúlea. Leitura, Rogério, leitura. Obrigada. Obrigado, Dulce. Obrigado a você, Dulce. Sibila, sua vez, por favor. Já foi entrevistado aqui, hoje vai entrevistar, vai perguntar. Tá fechado, né, o microfone? O Sibila. Agora foi. Bom, já que agora foi, quero dar uma boa noite ao Maílson, ao Ricardo, ao Rogério. E o Maílson dizia a você que foi uma satisfação muito grande, um prazer muito grande te conhecer, ainda que virtualmente, né? E eu tenho duas perguntas que eu vou fazer, duas perguntas bem curtinhas, então, para que você possa ter uma resposta talvez mais extensa. Eu queria saber, enfim, que você me orientasse, Maílson, como você tem o seu trabalho na literatura e também na dramaturgia, no teatro, como é que é essa transposição de um suporte para o outro? Eu não sei se você viu a minha participação, acho que 2 ou 3 terças-feiras aí atrás, eu exatamente abordava um pouquinho isso, né? Então, eu queria saber para você, como é que é trazer a tua literatura carregada desses valores tão bonitos, né, da sua terra, para a dramaturgia, para o teatro. E já faço a segunda pergunta, porque aí assim você vai de uma vez só, de uma tacada só, como se diz, né? Como é que você sente... Eu tenho muitos amigos, autores, escritores, que se dedicaram a escrever do seu lugar de fala, para usar um termo que agora todo mundo usa, né? A escrever da sua terra, da sua cidade, da sua gente. Mas quando isso acaba, parece que acaba o autor. Como é que é para você, que ganhou o prêmio em cima de uma literatura regional, forte, bonita, consistente, passar para um outro patamar, que não digo que seja melhor, mas um outro olhar, sem perder o seu referencial da sua região? Então, são 2 perguntas e encerro te cumprimentando aí pela participação e foi muito bom te conhecer. Gratidão demais, Sibila, prazer imenso. As 2 coisas, a dramaturgia e o verso em si, caminham muito juntos comigo, dentro da construção de ambos, no meu entender. Inclusive dentro da construção de, pelo menos, dos meus trabalhos mais recentes, inclusive A Cidade, todo e qualquer trabalho poético que tento publicar, lançar, passam por salas de ensaio, né? A Cidade viveu muito essa experiência dentro de si. É uma experiência que eu digo levar a palavra para a carne viva, né? Saber se aquela palavra cabe na boca, saber se aquela palavra cabe no corpo, né? Então, preciso dessa experiência. A Cidade passou por isso, né? E depois que eu descobri que isso foi muito importante para o descobrir do meu próprio texto, hoje não consigo pensar no livro sem articular isso também, né? O meu outro trabalho que eu lancei pós A Cidade de Passeio pelas Ruas de Mim também é um trabalho que nasce dentro de sala de ensaio, com proposições poéticas visuais, né? Então nasce dentro de sala de ensaio também, assim. E o Ele também já foi em parte, inclusive, ensinadas, né, para trazer isso. Para justamente saber essas questões que eu abordei. Então é muito importante para mim. Às vezes realmente se misturam e às vezes até gosto que se misturem, né? Ter esse hibridismo. O Gerardo, o Gonçalo Tavares usa uma expressão que eu gosto muito. Ele diz que não escreve poemas, romance, ele escreve texto, né? Então é uma coisa que gosto disso, né?
ter esse hibridismo, não saber direito o que é uma coisa e o que é outra coisa, faz essa mistura de possibilidades. Então, gosto muito disso. Quanto a outra questão, é uma questão complexa, né, e muito, talvez, de autoanálise, talvez que eu nem tenha ainda me concentrado profundamente para pensar isso, porque os trabalhos que, pelo menos que fiz, surgiram de forma muito, muito fluida, né? Não foi eu não tenho pelo menos por hora, não tenho um alicerce do que eu quero. Eu vou falar sobre só tal temática. Não, as coisas vão acontecendo e eu vou deixando que elas aconteçam, e sempre tentando essa possibilidade de tentar dizer aquilo que eu queria que fosse dito, e pelo menos não encontrei ainda quem dissesse. É muito disso, essa minha experiência, né? Então, se encontrar determinada coisa, seja em qualquer ambiente que possa chegar a conhecer, talvez venham algumas oportunidades de escrita de determinadas questões, né? Mas eu não nutro muito essa preocupação, né, disso, né, quanto a isso. Até porque, como eu falei, não tinha, no momento de escrita de tais trabalhos, não tinha nem essa consciência de tais questões, né? Foram acontecendo, e gosto pelo menos das coisas que fiz até hoje, gosto da forma como disse, né? Aquilo que queria ouvir, é muito isso, né? A gente quer sempre escrever o livro que a gente queria ler, né? Então, seria isso, esse caminho de sempre experimentar, né? Tá sempre buscando essa poesia através da letra, da arte, do visual, né? Então, dessa experiência que gosto, e junto disso faço essa mistura que hoje talvez até proposital, tento misturar essas coisas, né, para dizer que é tal coisa, né? Seria mais ou menos isso. Legal. Obrigado. A gente tem ainda a última pergunta do Guilherme. Só antes dessa última pergunta, só dizer que a caravana da UBE fez sucesso. A gente precisa incluir a Marília, que é a cidade da Maria Mortati, e a Maria Valéria Rezende está dizendo aqui, Santos é como Varjota. Ela está dizendo aqui, Santos é o exato meio do mundo, porque a Terra e o universo são redondos. É o argumento. Viva Maílson, quero ir com você para Santos. Então, está aí o convite vamos organizar essa caravana da UBE, hein? Com certeza. Caravana literária da UBE ao redor do Brasil. Então, o último a fazer a pergunta é o Guilherme. Vamos lá. Guilherme? Eu não sei, eu estou achando que ele não está na sala, acho que ele deve ter saído. Não estou vendo o Guilherme, não. Não está aqui, ele deve ter saído. Ou caiu a conexão. Mas não tem problema. Então, eu vou pedir para o Ricardo fazer o agradecimento para o Maílson, depois faço eu, apresento os próximos entrevistados e a gente encerra. Maílson, cara, foi muito legal ter você aqui com a gente. Gostei muito de conversar com você, de te ouvir falando, eu também tenho um pouquinho de sangue nordestino, lá de Alagoas, de Palmeira dos Índios. Então, muito gostoso ver um quase conterrâneo falando. Muito bom. E seja bem-vindo sempre. A UBE é a sua casa. Sempre que você precisar da gente, é só chamar, viu? Porque a gente está aqui à sua disposição. Um grande abraço, Maílson. E para todos que vieram, né, e que estão sempre com a gente aqui, um beijo grande para todos. Eu também queria agradecer muito, Maílson. Eu me lembro muito daquela noite lá do Jabuti. Queria agradecer a presença de todos, especialmente da Evelina, que estava lá também, né? Não teria prêmio Jabuti se não tivesse Evelina.
Então, é uma alegria ter a Evelina aqui na sala também, que apareceu aqui hoje. Venha sempre. E muito obrigado, viu, Maílson? Estou muito feliz de ter você aqui, de ter te entrevistado. A gente estava ensaiando, né, uma conversa sim. Desde aquela época, e hoje a gente concluiu. E se você quiser se despedir, por favor, fique à vontade. Ô, Rogério, é só gratidão demais, né, por esse momento. Estou muito feliz. Repetindo aquilo que eu falei, estava nervoso mesmo, né? Muita gente aqui, muita gente querida aqui, né? Que leio há bastante tempo e é uma alegria estar aqui e conversar. E, enfim, foi um papo muito bacana, né? Parabéns de novo ao UBE por esses momentos, né? Nesse momento difícil que vivemos, né? Que a humanidade vive. E gratidão pela lembrança no meu nome, né? Nesse momento, gratidão por todas as palavras, né, por todas as perguntas, né, por todos os apontamentos, aprendi muito aqui hoje também, então seria isso, gratidão. E só te dizer, Rogério, você foi a primeira pessoa, né, a fazer, talvez, apresentar uma leitura crítica do meu livro fora do Ceará, né, com aquele podcast, sim. Eu vou recuperar aquele podcast, porque aqueles podcasts estão saindo pela Rádio Web, que foi onde eu fiz. Eles estão colocando aos poucos no Spotify. Eu vou pedir para eles colocarem esse especificamente. Aí maravilha. Amanhã. Que legal. Legal. Muito obrigado, Maílson. Muito obrigado. Obrigado a você, todo mundo. Dá um grande beijo na Evelina, né, querida amiga, né, da Câmara. É isso, pessoal. Gratidão. Obrigadão demais. Obrigado. Pessoal, eu encerro, então, a nossa entrevista. Só um instantinho para eu anunciar para vocês quem são os nossos próximos entrevistados. Só um segundinho, porque estava tudo pronto, mas vocês sabem como é a vida na internet. Só um segundinho, vou compartilhar com vocês essa tela. Ó, tá aí, os próximos entrevistados. Deixa eu colocar na apresentação para ficar bonitinho. Então, as entrevistas da UBE acontecem sempre às terças-feiras, às 19 horas. Semana que vem, a gente tem Josélia Aguiar, também vencedora do Jabuti, com a biografia do Jorge Amado, atualmente na direção da Biblioteca Mário de Andrade. 21 de julho, outra vencedora do Jabuti, Stella Maris Rezende, autora de literatura adulta, de literatura para crianças e jovens, também uma grande escritora, também muito premiada. No dia 28 de julho, Maria Fernanda Elias Malho, também vencedora do Jabuti, no mesmo ano que você, né, Maílson? Foi? Sim. 2018. Sim, né? De contos. O Enfim Imperatriz, exatamente. Você ganhou na poesia, ela ganhou no conto. 4 de agosto, Ricardo Viveiros, um homem que tem grande experiência na literatura, mais 50 livros publicados, e muita experiência com assessoria de imprensa em literatura também. Aqui, 11 de agosto, Luciane Balbino, escritora que está agora em Portugal, é brasileira, está agora em Portugal. Aqui agora as novidades, esses nomes aqui são novidades. 18 de agosto, Ana Maria Martins, certo? Da grande escritora, que está com mais de 90 anos. Eu estou em contato com a neta dela, que vai ajudá-la no dia e tal, para ela falar aqui com a gente. Vai ser uma grande noite. E o Maílson falou hoje de slam, poesia, né? Dia 25 de agosto, confirmei hoje, Mariana Félix, que é uma escritora e slammer, né? Poeta e slammer. Ela está, acho que, com 4 ou 5 livros publicados já, poesia que é declamada no slam, depois o que ela declama no slam vira livro, e ela vai contar tudo isso para nós. Então, esses são os próximos entrevistados, as próximas entrevistadas, né? Maior parte delas de mulheres, só tem o Ricardo Viveiros ali em 4 de agosto. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Se vocês quiserem se despedir aí pelos microfones, abrir os microfones e se despedir, foi maravilhoso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Gratidão demais. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Um abraço. Abraço. Tchau. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Maílson, foi maravilhoso. Muito obrigado.